Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé nesta hora. O pastor nos deu 15 minutos para nós trazer uma breve palavra. E é bom ouvir os missionários. É bom a gente ouvir a experiência, né? Nós estivemos ali com o missionário Gauno, né, e vemos ali o trabalho. O trabalho na Argentina, irmão, não é fácil, né? Na região que ele está, o norte da Argentina, né? Muito calor, né? Só muito campo. Então, quem é rico, né? Quem é pobre, né? A região ali. Então, a gente vê muitas pessoas carentes, sofridas, né? Fazendas enormes, né? Que você anda horas e horas dentro, né? De carro, né? Passando, e é só fazenda e pessoas que trabalham ali na fazenda. Mas ali está o missionário Gaúna, sua família ali em Mercedes, né? E toda aquela região. Tem outros missionários ali na região, né? Que também vão estar chegando, né? O Kinder, a sua esposa, o Ramon, né? Que também estão ali trabalhando. Então, lugares difíceis, né? O Jesus Rodrigues também, ali na região de Mercedes, tem dois lugares bem terríveis ali, né? Lá em Solares, né? Solares tem um centro lá, irmãos, né? Um lugar lá de adoração à morte, né? Lugar de adoração, centro de la morte. Você passa na beira da BR assim, é um lugar grande, um centro grande mesmo. Ali se adora a morte, né? Ali é coisa terrível ali. Tu vê os símbolos que eles têm ali. Isso quem vai para Solares. E de Mercedes, quem vai tem a outra região que nós fomos ali, tem um centro lá, né? Um espaço muito grande, gigante, que se adora um chamado Gaúcho Rio, né? Gaúcho Rio. É um homem que era bandido, né? Bandido, e foi assassinado, né? E virou um milagroso. Mas, irmãos, vocês não têm noção do que é de gente que adora aquele Gaúcho Rio lá. É coisa... Você chega, nós passamos lá, chega a trancar a BR. Sabe o que é trancar a BR? Né? E eles estão com um projeto pendurado lá na parede, lá, num quadro lá, que vão construir um mega centro lá de eventos. Mas é uma loucura, assim, você fica apavorado de ver, né, tamanha. E aí você vai passando nas rodovias na Argentina, de tempo em tempo tem um altarzinho desse Gaúcho Rio lá, pendurado lá nas beiras das BR na Argentina. Então, assim, precisamos orar muito para que Deus venha dar força, graça para o Gaúna. Aquela região ali do norte da Argentina é um lugar sofrido, né? Só com oração que vence. Abra sua Bíblia. Eu cheguei aqui, estava orando e me lembrei desse texto. E estava ali, né? Eu tenho o hábito, quando eu lembro, tem que anotar alguma coisa, né? Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim. Cantares de Salomão, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2 do capítulo 2, né? Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Verso 2. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amada, ou na outra versão, a minha amiga, entre as suas filhas. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amada entre as suas filhas. Sente, eu quero, nesses minutos que me resta, eu quero trazer uma breve reflexão sobre esse verso de número 2. Esse verso de número 2, ele é rico, ele é extraordinário, né? Salomão escrevendo disse, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as suas filhas.
eu quero falar nesta noite sobre o tema a igreja como um lírio. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: você é um lírio entre os espinhos. Você é um lírio entre os espinhos. É interessante que quando a gente estuda a interpretação no livro de Cantares, o livro de Cantares é interpretado de duas maneiras. Primeiro, de forma literal, a conversa de um homem para com sua esposa, nada mais do que Salomão e Sunamita, né? Então é uma conversa no sentido literal do texto, uma conversa entre um homem e uma mulher, entre o esposo e a esposa. Mas o livro de Cantares também é aplicado de forma alegórica, que faz-se uma alegoria apresentando Cristo e a noiva, né? Cristo e a igreja. Agora, é interessante que esse texto, né, ela se compara ao lírio e ele compara ela também a um lírio, né? No versículo 1 do capítulo 2, ela se compara ao lírio. E no versículo de número 2 que nós lemos, ele, o esposo, compara a esposa como um lírio. Ele diz: qual lírio entre os espinhos? E eu fiquei pensando a respeito dessa expressão, qual lírio entre os espinhos. É interessante porque essa região, né, a região de Saron, é uma região que fica, o pastor Zilmar teve lá em Israel, passou possivelmente na região de Saron, né? A região de Saron é uma região montanhosa que dá para o mar, e é uma região que vai desde a Cesareia até Jope. Então é uma região montanhosa à beira-mar. E o texto que nos mostra diz que Salomão ele faz uma comparação a ela, dizendo: qual lírio entre os espinhos. O lírio, para quem nunca estudou, se você quiser estudar, o lírio é uma flor simples, comum, silvestre, que nasce nessas campinas, né? É muito comum os lírios em Israel. É uma flor simples, campeira. Existe pelo menos mais de 250 espécies de lírio no mundo. E só em Israel tem 39 tipos de flores, de lírio em Israel. A flor, o lírio, ele dá uma flor bem singela, bem simples. Eu estou falando isso por quê? Porque isso representa a igreja que eu vou aplicar daqui a pouco. O lírio, ele é uma flor bem simples, bem singela. As suas pétalas são avermelhada, púrpura, azul, rosé e também branca. Elas são variadas suas cores, e ela nasce nas campinas. Agora, eu fiquei pensando, pastor Lauro, a figura que Salomão vai usar, irmão Eliezer, ele olha para sua noiva e diz assim: qual lírio entre os espinhos. E eu quero aplicar isso para a igreja, porque a igreja representa esse lírio no meio do espinho. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto, com essa aplicação, a primeira lição que eu aprendo, que a igreja, como um lírio, ela cresce em lugares inusitados. Tinha tanto lugar para o lírio crescer, mas ele estava crescendo aonde? No meio dos espinhos. A igreja, como lírio, ela vai crescer em lugares inusitados, aonde a gente nem imagina, aonde a gente nem espera, aonde a gente acha que não tem jeito da igreja crescer. Deus faz com que a sua igreja, como um lírio, cresce em lugares inusitados. Não tem como crescer. Aquela família o evangelho não alcança, aquele lugar o evangelho não chega, naquela região o evangelho não chega, ali só dá espinho. Mas a igreja, como um lírio, ela vai crescer em lugares inusitados, em lugares que a gente nem imagina. Quando a gente vê os missionários falando,
Quando a gente vê os missionários falando, a gente fica impressionado aonde a igreja vai crescer. Em lugares que alguém olha humanamente falando, diz, não, aí é só espinho, ali é só deserto, ali não tem. Mas o evangelho chega, a igreja começa a crescer, porque como um lírio, a igreja cresce aonde ninguém pode imaginar. Porque Deus é que faz crescer, e Ele faz crescer em lugares inusitados. Eu estava ali anotando e me lembrei, quando Paulo vai falar com a igreja, Roma, o Império Romano perseguiu a igreja, os imperadores perseguiram a igreja, os Herodes perseguiram Jesus, perseguiram as crianças. Mas quando você lê Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 22 melhor, ele diz assim: saúda-se a igreja que está na casa de César. Quem era a casa de César? Era o palácio, era a casa do próprio imperador, eram os homens que trabalhavam para o imperador, e Paulo estava mandando saudação para os que moravam na casa de César, porque eram crentes. Tinha como imaginar que Deus ia salvar gente lá dentro da casa do próprio imperador, mas Deus faz a igreja crescer como um lírio no meio dos espinhos, cresce em lugares inimagináveis. Quando você lê Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 10, tem um homem chamado que Paulo manda a saudação, diz: saudai a família de Aristóbulo. Sabe quem era Aristóbulo? A história vai dizer que era sobrinho de Herodes o Grande, melhor, neto de Herodes o Grande, aquele que matou e tentou matar Jesus. Mas a igreja cresceu e alcançou a família do neto de Herodes o Grande. Sabe por quê? Porque a igreja, como um lírio, cresce em lugares inusitados. Ora mandarai. A igreja, como um lírio, ela vai crescer e vai se desenvolver em lugares que as pessoas comuns não imaginam. Mas no meio do espinho, sim, no meio do espinho tem possibilidade de o lírio crescer. Olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para os seus parentes, olha quem era, onde você estava, mas um dia o evangelho chegou lá e mudou a tua história. Quem sabe a tua região era um lugar de espinho, e alguém dizia: aqui nunca vai dar nada, essa família nunca vai crescer, essa família nunca vai desenvolver, essa família é uma família de espinho. Mas ali no meio do espinho, Deus fez o evangelho entrar, Deus fez a igreja crescer, e hoje tem um lírio ali fazendo a diferença, porque como um lírio a igreja cresce em lugares inusitados. Segundo, como um lírio, a igreja enfrenta situações difíceis. Imagina o lírio, uma flor simples, uma flor singela, crescer no meio de espinhos. Como um lírio, além da igreja crescer em lugar inusitado, como um lírio, a igreja vai enfrentar situações difíceis. Como lírio, a igreja vai enfrentar situações complicadas. Por quê? Porque ela não está crescendo dentro de uma redoma de vidro. O lírio aqui não está crescendo dentro de um local, de uma estufa preparada para a prova de luta, a prova de sofrimento, a prova de dificuldade. Não, como um lírio que cresce entre os espinhos, a igreja também está crescendo em lugares difíceis, em situações complicadas. O lírio, o espinho, representa aqui nesse texto sofrimento, dificuldade, perseguição. A igreja, ela está crescendo, e ela cresce em lugares difíceis. E o interessante é que os espinhos estão ali, e ela está crescendo no meio, e à medida que ela vai crescendo, ela vai se chocando com os espinhos. Então tem furo, tem espinhada, tem aperto, tem dificuldade, tem sofrimento, tem dores, tem luta. E a igreja, eu e você, como um lírio, nós estamos crescendo neste mundo, e este mundo é espinhoso. E à medida que você vai crescendo como igreja, você vai sofrendo, você vai enfrentando perseguição, você vai enfrentando luta,
luta, vai vindo aperto daqui, vai vindo dificuldade dali, tem espinhada daqui, tem problema dali, porque Deus não te criou numa redoma de vidro. A prova de luta, a prova de sofrimento. Eu disse hoje pela manhã na escola que Deus não nos fez para nós só triunfar. Deus permitiu a luta, Deus permitiu a dificuldade. Jesus disse em João capítulo 16, versículo de número 33, diz: no mundo tereis aflição. Ele disse: mas tenha bom ânimo, eu venci. Como um lírio, você está crescendo no meio dos espinhos. É dias que você sofre, tem luta, tem dificuldade lá na tua empresa, tem dificuldade na tua casa, tem o levante daqui, tem o levante de lá, mas não te preocupa. Por quê, pastor? Porque você é o lírio daí de Deus, você é a noiva de Cristo, você é o lírio, está crescendo em lugares difíceis, vai passar por sofrimento, vai enfrentar perseguição, mas você é lírio, vai crescer ali, vai crescer ali, vai crescer ali, vai crescer ali, vai ali, vai crescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A gente passa luta, passa dificuldade, mas a gente é lírio, e o lírio tem que crescer. No lugar difícil, a gente vai crescendo. A igreja não vai parar. Este mundo é um mundo espinhoso, é cheio de problema, é cheio de luta, é cheio de dificuldade, é cheio de crise, é cheio de problema, é cheio de perseguição. Mas a igreja é lírio, e o lírio vai subindo, e o lírio vai crescendo, e o lírio vai crescendo, e você vai crescendo. Quanto mais espinha você, mais você cresce. Quanto mais luta vem, mais você cresce. Quanto mais problema chega, mais você fica firme na presença do Senhor, porque você é o lírio entre os... Já deu meu horário. Primeiro, como lírio, a igreja cresce em lugares inusitados. Segundo, como lírio, a igreja cresce em lugares difíceis. Mas como lírio, em terceiro lugar, a igreja exala um perfume extraordinário. Como lírio, ela cresce em lugar inusitado. Ninguém imaginava que ela ia crescer ali. Como lírio, a igreja cresce em lugar difícil. Alguém diz: muito complicado a igreja crescer ali, mas ela cresce no meio. Mas como lírio, a igreja também exala um perfume extraordinário. Eu não tive esse privilégio de ter essa experiência. Não sei se o pastor Zilmar teve quando foi naquela região, mas os entendidos que estudam e que viajam para essa região diz que no entardecer do dia, ou no amanhecer do dia, quando a brisa sopra, o vento bate na campina, balança com os lírios, e à medida que o lírio balança pelo soprar do vento, o espinho que estão ao redor do lírio fere o lírio, e a hora que o lírio é ferido pelos espinhos, balançada pelo vento, os especialistas dizem que ele exala o perfume, e o vento sopra e leva o perfume que o lírio está exalando por causa das pisadas dos espinhos. À medida que o vento chacoalha, o espinho fere, o lírio exala o perfume, e o vento sopra o perfume, e alguém lá embaixo cheira e diz: que perfume suave. Do que é isso? Ele diz: é o lírio que está crescendo entre os espinhos. O perfume que o lírio exala representa o testemunho da igreja. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo balançada pelo vento, mas em meio à perseguição e o balançar dos espinhos, a igreja dá testemunho, a igreja testemunha, a igreja testemunha, a igreja testemunha, a igreja tem testemunho. O teu sofrimento serve para exalar perfume. O teu perfume representa o testemunho de vida. Alguém olha e diz para ele como ele está sofrendo, como ele está passando luta, que dificuldade que ela está enfrentando. Olha como aquela família vai se acabar. Vai nada, porque você é o lírio entre os espinhos. Tem dor, tem sofrimento, tem o vento balançando, mas tem testemunho. E alguém tem que dar glória a Deus, dizer: que testemunho
testemunho lindo. Deus está na vida, Deus cuida dele, Deus cuida dela. O testemunho vai gerando. Fica de pé nesta noite comigo. Eu sinto a presença do Pai aqui na casa. Você é lírio. E qual lírio entre os espinhos tem perfume? A igreja é perfumada. Aleluia. Fica tranquilo. Esse sofrimento vai gerar testemunho. Fica tranquilo, esses espinhos que estão te ferindo não vão te matar. Pastor, não vai matar. Não, espinho não mata lírio. Espinho gera no lírio capacidade de gerar perfumes. Aleluia. Esta luta que você está passando não vai te matar, não. Jesus vai permitir os espinhos te ferir. Para quê? Para testemunho. Alguém vai olhar e vai dizer: mas como que ela consegue? Como que ela consegue exalar um perfume deste? Uma flor tão simples, tão singela, no meio dos espinhos, num lugar tão inusitado. Como é que ela acontece? É porque ela é lírio, e o lírio tem perfume. O lírio tem perfume. E Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. Oh, nós exalamos não o perfume nosso, é o perfume de Cristo. É Cristo na nossa vida, é Cristo na tua vida, é Cristo na tua vida, é Cristo na tua vida. Quando alguém pergunta assim: que perfume é esse? É Cristo. É Cristo. Lembra quando Maria quebra o perfume nos pés de Jesus? Ela derrama o perfume nos pés de Jesus e ela entrega tudo para Jesus. O perfume que era dela não é mais dela, é de Jesus. Mas depois que ela derrama nos pés de Jesus, ela solta o seu cabelo e ela enxuga os pés de Jesus, banhado pelo perfume, com os seus próprios cabelos. E a Bíblia diz: e o cheiro exalou na casa. Só que o cheiro que exalou da casa era do perfume que era dela, e ela entregou a Jesus. Então já não era mais o perfume dela, já era o perfume de Cristo, que ela havia recebido no seu cabelo, e agora ela tinha carregando o perfume de Cristo. Imagine quando alguém encontrava ela no meio do caminho e perguntasse: Maria, que perfume é esse? Perfume dos pés de Cristo. Que cheiro gostoso é esse? É o cheiro dos pés de Cristo. É o cheiro, é o perfume de Cristo. É o bom cheiro de Cristo. A igreja é o lírio. E como lírio, a gente exala um bom perfume. O perfume de Cristo na nossa vida. O perfume de Cristo. O perfume de Cristo na nossa vida. Agora, olha aqui para mim. Para encerrar. A igreja, como lírio, a igreja cresce em lugar inusitado. Como lírio, a igreja enfrenta situações difíceis. Como lírio, a igreja exala perfume extraordinário. Mas em quarto e último lugar, como lírio, a igreja tem a capacidade de se destacar no ambiente que está. Observe que o ambiente é de lírio, é de espinho. Mas o que se destacou foi o... Ela disse: qual lírio? Qual lírio? A igreja não está morta. A igreja não está falida. A igreja não fracassou. A igreja não está à bancarrota. A igreja não está em declínio. A igreja de Cristo é o lírio entre os espinhos. Ela se destaca. Pode outro nome que tiver por aí, pode dizer que está ruim, mas a igreja de Cristo não está ruim, não. A igreja de Cristo está de pé. A igreja de Cristo está no meio dos espinhos. É claro, a igreja de Cristo está no meio dos espinhos, sim, mas ela está se destacando. O que chamou a atenção do escritor não foi os espinhos, foi o lírio ali no meio. O que chama a atenção neste mundo é a igreja verdadeira. É você, crente genuíno, fiel, que não se curva, que não se entrega, que não se derrota, mas é uma igreja firme, batalhando, presente na presença de Deus.
Eu quero orar por você que é um lírio que está crescendo entre os espinhos. Está difícil, mas Jesus está contigo. Vem para cá, eu quero orar com você. Pastor, essa palavra falou comigo. Eu sou esse lírio que estou sendo ferido no meio dos espinhos pelas provações. Vem para cá, porque essa provação vai gerar perfume, testemunhos extraordinários. Pastor, está sendo difícil. Eu sou um lírio, estou crescendo, mas está complicado. Tem muito espinho, pastor, tem muita luta, tem muita prova, tem muita dificuldade, vento soprando. Fica tranquilo, Deus vai fazer com que os espinhos e os ventos gere testemunho, gere perfume na tua vida, e você vai dar glória a Deus, e as pessoas olharão e dirão: como tu venceu? E você vai dizer: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Vem, quem quer graça de Deus aqui nesta noite? Deus vai te dar graça para você resistir às furadas dos espinhos e você exalar perfume extraordinário. Oh, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as suas donzelas. Ora, mandará. Jesus vai te destacar, Jesus vai te exaltar, Jesus no meio da prova vai te destacar naquela casa, naquela família, naquele casamento. Deus vai te dar graça.